Queridos irmãos e irmãs aqui no santuário, você que celebra conosco aí da sua casa, e certamente tantas pessoas que vão ouvir esta pregação depois que ela foi aqui realizada. Nós estamos celebrando hoje Corpus Christi, o corpo de Cristo, aquilo que é mais sagrado para a nossa fé cristã católica. Quando Jesus disse: eis que eu estarei convosco todos os dias, não é meramente para nós católicos uma presença espiritual, uma presença mística, fantasmagórica, não, é uma presença real. O Senhor está conosco no Santíssimo Sacramento do altar. Por isso que para nós não há nada mais sagrado que a celebração da Eucaristia, porque é na Santa Missa que Ele se faz presente, e presente de um modo extraordinário, não para ser adorado, também para isso, mas principalmente para ser o nosso alimento. Nós não podemos apenas tocá-lo, nós podemos não apenas tocá-lo, mas nós podemos comê-lo. Ele é o nosso alimento. O capítulo 6 do Evangelho de João deveria ter na nossa escritura uma atenção toda especial. Se você olha o mundo protestante, eles ficam muito mais presos no Antigo Testamento do que no Novo Testamento. Aí eles vão citar Salomé, Davi, Salomão e tudo isso. E por que eles não pegam muito a questão do capítulo 6 de João, as cartas de Paulo? Porque ali está a fundamentação da nossa fé cristã católica. Tanto que nós, claro, que olhamos para o Antigo Testamento, mas como maquete, como preparação. O Antigo Testamento, ele aponta para Jesus Cristo. Jesus Cristo é o núcleo de toda a fé cristã católica. E este Cristo que nós cremos como verdade, caminho e vida, ele se entrega a nós na sagrada comunhão. Aqui, meus irmãos, cada um pense na sua própria vida, no modo como você vive a sua fé cristã. Eu penso que nós precisaríamos no dia de hoje nos despertar para uma seriedade maior com a celebração da Santa Missa, principalmente a nossa Páscoa semanal, que é o domingo. Não apenas uma celebração para bater ponto, mas para estar com o Senhor, para conhecer o Senhor, aprofundar a nossa fé, seja na palavra, no catecismo da igreja, sobre a presença real de Jesus na Eucaristia. E aqui, meus irmãos, eu não temo, porque quem fala a verdade não merece castigo. É notório, é uma problemática que a igreja terá que enfrentar. É notório, pelo menos para mim que sou padre, no meio da assembleia, as pessoas que não têm uma fé eucarística. Elas vão à missa, elas participam da Eucaristia, mas o modo como elas se comportam, a maneira como elas se vestem, começando por aí, e o que a gente vê acontecendo no meio da missa, certas pessoas estão totalmente desconectadas daquilo que é o mistério da Eucaristia, o mistério da celebração da missa. Então nós devemos buscar isso numa vida de oração, indo aos textos da Santíssima Eucaristia, ter na nossa casa o catecismo da igreja e ler e estudar a presença real de Jesus. Sempre que a igreja nos propõe uma adoração ao Santíssimo, devemos participar, porque são esses momentos que vão forjar um coração católico, um coração adorador a Jesus eucarístico. Nós estamos hoje celebrando de joelhos esta grande festa de toda a igreja. Papa Leão XIV, ontem, numa das suas falas, ele apontava que hoje a igreja é chamada a colocar o olhar no principal. Olha a frase: no principal, no essencial, que é Jesus. O Senhor é a Eucaristia.
não precisaríamos ter, pelo menos penso assim, milagre eucarístico algum. Milagre eucarístico não me acrescenta absolutamente nada. Eu estou falando. Para mim, não precisava ter milagre eucarístico nenhum para eu crer na Eucaristia. Para mim, a palavra de Jesus, ela basta. Quando Jesus disse, é o meu corpo, é o meu sangue, é corpo, é sangue, ponto final. Só que é um mistério tão excelso, tão profundo e maravilhoso, que o Senhor confirma a fé da igreja com inúmeros milagres eucarísticos. Para estes milagres, até a ciência se curva, porque não há explicação. Exemplo, o milagre de Lanciano. Até hoje, isso tem séculos, quando se analisa o tecido do miocárdio, do coração, que a hóstia foi transformada, ou 5 pedacinhos do sangue, eles são úmidos e têm uma vida fora do corpo. Como que se explica isso? Tantos outros milagres que aconteceram mundo afora, isso apenas apontam para a fé eucarística. Nós não cremos na Eucaristia por causa do milagre. Nós cremos na Eucaristia por causa da palavra de Jesus. O milagre aponta para a Eucaristia, confirmando a palavra de nosso Senhor. Permita-me citar apenas 2 fatos, que nós não vamos ficar nisso, mas é bom a gente entender de onde veio esta festa que nós celebramos hoje na igreja, no mundo inteiro. Tudo começou com as visões de uma freira belga no século XIII, Santa Juliana de Liege. Era uma irmã que tinha uma profunda adoração ao Santíssimo Sacramento. Se deixasse, a irmã ficava o dia todo na capela do Santíssimo. Ela falava que o coração dela ardia quando ela estava na presença de Jesus. E esta irmã, Santa Juliana, ela tinha uma intimidade tão grande com Jesus, numa vida de santidade, que ela teve algumas visões. E nestas visões de Jesus, ele pedia que houvesse um dia para uma grande festa da sua presença real na Santíssima Eucaristia. Então ela começou a rezar neste intuito, começou a fazer jejum, penitência neste intuito, para que esta festa acontecesse. E Jesus falava para ela que ele via na igreja, olha a frase dele, uma tristeza por muitos corações indiferentes à sua presença, à sua presença. Aqui eu abro apenas um parênteses. Não é uma questão de obrigação, é uma questão de fé, de adoração. Não é raro, meus irmãos, você escutar, não é raro, isso deveria ser raro, mas não é. Pessoas que se dizem católicas, que hoje nem o pé na igreja colocam. Dorme até mais tarde, uns vão para o sítio, outros ficam aí arrumando armário, fica dando banho no pet, brincando com bebê reborn. É isso que eles querem, é isso que eles querem. A pessoa que leva uma vida alienada, um catolicismo de IBGE, esse pessoal mais atrapalha que ajuda, porque é exatamente isso que a igreja quer no dia de Corpus Christi, uma manifestação pública da nossa fé na Eucaristia. Na minha cabeça não cabe alguém que se diz católico, que não frequenta uma missa no dia de Corpus Christi. Alguém que se diz católico, que não participa de uma procissão do Santíssimo Sacramento. Que catolicismo que é esse? Que católico que é esse? É de nome, é de fala. Na verdade, ele não tem um coração eucarístico, ele não tem um coração adorador. E o que falta não é formação, o que falta é fé. O que falta é fé. A crise hoje que nós enfrentamos no mundo é uma crise de fé. E eu digo uma crise de fé não apenas na festa de Corpus Christi, mas nas pessoas que a gente atende, nas famílias que a gente visita. Muitos nos doentes que ao voltar à unção,
É um povo que quer algo a mais, mas eles não têm fé. Eles não têm fé. E uma pessoa que não tem fé, ela quer o que de Deus? Ela procura o que na igreja? A crise na igreja hoje é uma crise de fé. E por que as pessoas que entendem estão tão apaixonadas em curto período de tempo com o Papa Leão? Porque é um Papa que fala claro, ele põe as colunas da fé e ele aponta qual é o direcionamento que a igreja tem que seguir. Não está preocupado com opinião pública, não está preocupado com aplauso, tem repetido várias vezes aquilo que causa mal-estar em alguns, principalmente a galera da TL, né? Teologia da Libertação não está gostando muito do Papa Leão. E tem gente, e outra, a pessoa está tão sem senso, e ela não sabe nem o lugar dela na igreja, que a pessoa deveria guardar para ela essas opiniões que ela tem. Não, ela vai gravar um vídeo, e ela joga na internet o vídeo que ela não está gostando do Papa, porque o Papa não falou o que ela queria ouvir. Pelo amor de Deus, meus irmãos, onde que está o senso? E são pessoas ditas como cultas, estudadas, gravam um vídeo, pessoas da igreja, eu não estou gostando desse Papa porque ele está falando de muita fé, ele está falando muitas coisas da igreja, ele está pegando muito pesado. Esta é a crise de fé que nós enfrentamos. Uma fé que está arenosa, empoeirada, uma fé que não tem profundidade. Hoje, o que nós mais escutamos da boca de alguns é essa troca constante de religião, que ninguém entende isso. Como que a pessoa, isso na minha cabeça não cabe, como que a pessoa troca uma religião? Como que a pessoa troca a sua fé? Uma pessoa que já foi batizada, já recebeu a Sagrada Comunhão, já fez confissão, já recebeu a crisma. Não, mas eu mudei para ela a religião parece cueca e sutiã, né? Vamos trocar. Na minha cabeça não cabe isso. E não cabe, além do mais, será que as pessoas que se dizem ex-católicas foram católicas um dia? Eu duvido. Porque não há como uma pessoa abandonar a Eucaristia para seguir seja lá o que for. Então notem, a crise é de fé. A crise é de fé. Ela participou de missa, recebeu a comunhão, mas não entendeu o que era a Eucaristia, não entrou no âmago da igreja. Pessoas que dizem, eu amo Nossa Senhora, Maria, minha mãe. Aí depois sai da igreja católica, quebra as imagens, arrebenta terço, não pode nem... Cadê o amor a Nossa Senhora? Onde que estava esse amor? Se é que teve um dia. Então note, meus irmãos, nós respeitamos a fé de qualquer pessoa, mas uma pessoa católica de verdade, que conhece a doutrina, que reza, que lê Bíblia, que tem uma vida na moral cristã, que busca uma santidade, ela vê nos sacramentos e principalmente na Eucaristia o maior tesouro da sua vida. Não há como você se aproximar desta mesa e não ouvir dentro de si um chamado à santidade, um chamado à intimidade com Deus, um chamado a uma vida de oração. Aí nós vemos esses cristãos transitórios, os turistas. Ele é católico no domingo, é da Universal na segunda, é batista na terça, é quadrangular na quarta, bate um tabaco, um tambor na quinta, dá uma rodopiada na sexta, para descansar no sábado, para começar no domingo. Vamos apostando, vamos ver qual que vai dar certo. Então note, meus irmãos, esta fé misturada, esse sincretismo, essa miscelânea que as pessoas fazem, as pessoas estão muito mais perdidas do que se encontrando. Essas pessoas não vão se encontrar. Essas pessoas estão perdidas na espiritualidade. E muitas vezes, muitos não procuram um encontro verdadeiro com Deus, um encontro de conversão. As pessoas procuram aonde elas podem ouvir o que elas querem escutar.
aonde elas serão aplaudidas e não chamadas à conversão. Eu falava para vocês, os que acompanharam em casa, aqui no santuário, no dia da Santíssima Trindade, que foi domingo agora, e eu lia no catecismo da igreja, para não falar que sou eu que estou dizendo, quando é que a Santíssima Trindade se revela a uma pessoa. Quando é que Deus transforma, une, santifica a vida de uma pessoa? Quando é que Deus, Ele habita em mim? O catecismo diz: para os homens que se afastam do pecado. O que nós temos visto hoje? Pessoas que estão no pecado, não querem abandonar o pecado, sabem que é pecado, orgulham do pecado, mas vão na igreja pedir bênção e reclamam que não têm intimidade com Deus, reclamam que não vivem na graça de Deus. A igreja já nos ensina: é impossível ter comunhão com Deus quem está no pecado, principalmente o pecado mortal. Algo que talvez nem todos o saibam: a missa é para todos, a comunhão para quem está preparado. A missa é para todos, a comunhão para quem está preparado. Há inúmeras situações que a pessoa ela está impedida de comungar. E nós temos visto hoje, claro que as coisas mudaram, graças a Deus, mas para uma acolhida maior, para a igreja parecer-se mais simpática e boazinha, não é? Parece que a comunhão ela é liberada independentemente da vida da pessoa, e não é assim. Uma pessoa que está num pecado mortal, ela não pode comungar. Uma pessoa que não acredita na presença real de Jesus na Eucaristia, ela não pode comungar. Uma pessoa que traz ódio no coração, desejo de maldade, essa pessoa está impedida da mesa da comunhão. Jesus disse: olha, se você está trazendo a tua oferta para o altar e lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, largue a sua oferta aí. Vai procurar a pessoa, se reconcilia com a pessoa, aí você vem e oferta, aí Deus vai aceitar. Meus irmãos, a igreja sempre foi clara que ela é a favor da vida, da concepção até a morte natural. Pessoas que são defensoras abertamente, não é, de matar uma criança no ventre da mãe, essa pessoa ela está impedida de comungar. E a pessoa ela é a favor disso, mas ela comunga com a consciência tranquila. Pessoas que frequentam o espiritismo estão impedidas de comungar, não pode comungar. A pessoa levanta e comunga. Então veja, das duas uma: ou ela não leva a fé a sério, ou ela não sabe o que é a Eucaristia. Eu acho que é mais a segunda. Ela não sabe o que é a Eucaristia. Deve ser um pãozinho bento, uma lembrança, é alguma coisa assim, né? Assim, mas não é Jesus. Porque se ela soubesse o que é a Eucaristia, ela se aproximaria do ministro, ela se aproximaria do altar com temor e tremor, com muita fé, mas com temor e tremor, porque isso nos atrapalharia. Isso aí é um trator subindo ali. Aí a tentação, tá vendo? Estou pregando aqui. Esse ruído aí que está na cabeça do povo, ó, não é? O pessoal tem um ruído igual esse trator que está passando aí, ó. Esse é o barulho na cabeça de muita gente. É, né? Que bênção. Tá trabalhando, né? Trabalhando. É. Deus abençoe, né? Trabalhando. Uma na rua pra gente aí. Fica com Deus, meu filho. Olha, em 1263, um sacerdote alemão, ele estava em Roma e celebrava uma missa em Bolsena. Foi aqui que surgiu a primeira procissão de Corpus Christi, na Itália, né?
na hora da consagração, ele duvidou se era presença real ou se era apenas um símbolo. E aconteceu o milagre, a hóstia começou a sangrar, molhando ali o corporal, e o Papa, ele estava em Orvieto. Então aproveitou e pediu que ele levasse essa Eucaristia transformada em corpo, ao corporal manchado de sangue, para o Papa, que era um milagre eucarístico. E neste caminho, de um lugar para o outro, eles fizeram tapetes, enfeitaram as janelas. Foi a primeira procissão de Corpus Christi. As pessoas acreditavam que realmente estava passando na mão daquele padre um milagre da Sagrada Comunhão. Aí mais à frente, o Papa Urbano IV, sabendo do ocorrido, em 1264 colocou a festa do Santíssimo Sacramento para a igreja no mundo inteiro. Então, desde o primeiro século, nós acreditamos na Eucaristia. Agora, essa festa de Corpus Christi, essas grandes procissões, acontecem a partir de 1264, para que a igreja pudesse mostrar ao mundo a sua fé. Aqui não é uma questão de você tem que acreditar, não. Aqui é uma questão, nós acreditamos. Não é você, não. Nós acreditamos. Por isso, a procissão na rua, o tapete, banda de música, som. Para aqueles que não são cristãos, católicos, olham e falam assim: mas o que é isso? Alguém fala: não, é a procissão de Corpus Christi, é a fé da igreja católica. Todos os católicos acreditam que naquela hóstia Jesus está vivo ali. Eles acreditam nisso? Esse é o sentido da festa. Aqueles que acreditam confirmam a sua fé, aqueles que não acreditam são chamados também ao berço da igreja. Permitam-me, meus irmãos, por último, isso é muito importante, e você que está em casa, muita atenção. Claro que não tem tempo hábil para eu fazer um estudo profundo, mas eu vou passar rapidamente na história da Eucaristia, na Bíblia, porque isso que eu vou dizer aqui, o católico deveria saber na ponta da língua. Você não precisa saber o versículo decorado, mas a história da Eucaristia seria bom estar claro na nossa cabeça. Eu não vou aqui voltar ao Antigo Testamento, porque tem pano para manga, mas no Antigo Testamento, se você pega o Êxodo, a saída do Egito para a terra prometida, aquela ceia que eles fizeram à noite com o cordeiro sendo enfeito, passar o sangue no umbral, depois ao modo como eles lidavam com o Santo dos Santos, o templo de Salomão, tudo isso mostra a liturgia católica. Por isso que tudo que a igreja tem hoje vem desses tempos, O próprio ambão que é de pedra, o altar, os sinos, que são os gonzos, o turíbulo que é usado, até o turíbulo com incenso, o símbolo é a Trindade. Então é uma história longa. Mas no Novo Testamento, em Jesus, nós temos a plenitude daquilo que era o anúncio ou prefiguração do Antigo Testamento. Veja que quando o povo está com fome, e eles falam com Moisés: nós devíamos ter ficado no Egito, lá nós tínhamos cebola, agora nós saímos de lá para morrer de fome, aqui no deserto. Aí Moisés intercede e Deus fala: olha, à tarde eles vão comer carne, de manhã pão. Aí à tarde, fequetante codornizes, umas codorninhas, eles comeram as codornas. De manhã, quando eles acordam, em cima da relva, tinha com os grãos, com o sabor adocicado. Eles não sabiam o que era, eles perguntavam, manru é o que é isso? O que é isso? Que tem no português, maná. Aí Moisés vai dizer: este é o pão que desceu do céu. Olha, é muito claro, carne num dia anterior, pão no dia posterior, tudo aponta, Eles estavam com sede, reclamaram com Moisés. Deus manda Moisés ferir a rocha. Aí ele pega o cajado, fere a rocha cospe água. Homens, mulheres beberam, saciaram as crianças, animais.
Quem que é esta rocha? É Cristo, né? A igreja construída, Ele é a pedra angular. Quando Jesus morre na cruz, eles enfiaram a lança no coração de Cristo, ali jorrou sangue e água. Esta rocha que cuspiu a água no sangue é a Eucaristia. Então tudo tem uma preparação para o discurso do capítulo 6. O capítulo 6 de João é o auge do capítulo eucarístico. É ali que Jesus vai mostrando a sua presença real. Então aqui, meus irmãos, eu quero passar apenas as etapas para que nós possamos entender qual que é o caminho que Jesus percorreu para chegar à Eucaristia. Então vocês notem, tanto no Antigo Testamento, como na vida de nosso Senhor, como até o sacrifício dele na cruz, tudo apontou para a Eucaristia, porque é a sua presença real. Primeiro são as bodas de Caná. Todos conhecem o milagre. Jesus transforma água em vinho. Então aqui está o poder do Senhor. Ele tem poder de transformar a água em vinho. E para acontecer milagre é 7. Nós temos na palavra 6 talhas de água. Por que 6? Porque Jesus é a 7ª talha. Só que esta talha seria aberta na quinta-feira santa, onde ele transformaria o vinho em sangue. A pergunta é, para nós cristãos católicos e para os que não são católicos, pergunte a qualquer pessoa cristã assim: bodas de Caná, Jesus transformou água em vinho? Isso é real ou é simbólico? Todo mundo bate o pé. É real? É milagre? Jesus transformou água em vinho. A hora que o servo tirou da talha da água, a hora que o cara bebeu, ele falou assim: que delícia, maravilhoso, esse vinho tá demais. Toda festa que eu vou, ele serve o bom vinho. Quando o pessoal está tonto, ninguém está sabendo mais nada, serve o vinho ruim. Essa é a primeira festa que eu vou, que o vinho melhor ficou para o final. Então todos acreditam que o milagre das bodas de Caná, ele é real. Segundo, João 6:11, a multiplicação dos pães. O evangelho que nós escutamos na missa de hoje. Como que nós vamos alimentar esta multidão que aqui está? Dê vós mesmos de comer. Senhor, não tem como alimentar essa multidão toda não. O que é que vocês têm aí? Nós temos 5 pães e 2 peixes. 5 mais 2, aos 7 aí. Jesus pede para eles que se sentem. Jesus faz a prece, apresenta ao Pai, ele entrega para os discípulos. É interessante, os discípulos da igreja, ele entrega para os discípulos e eles que vão distribuir. Todos comeram, ficaram satisfeitos e sobraram 12 cestos. Por que 12? Porque eram 12 as tribos de Israel, são 12 os discípulos, e o número 12 lembra a igreja apostólica que recebeu de Jesus a Eucaristia. Se você pergunta para qualquer pessoa que tem fé em Jesus: mas essa multiplicação dos pães aconteceu mesmo ou foi simbólica? Não, é real. Ele é Deus, ele tem poder. Ele fez um milagre da multiplicação, todos comeram. Isso é um milagre extraordinário. Jesus é Deus, ele tem poder. É poder, hein? Meu Deus, água em vinho, agora pão para essa multidão. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto: depois que Jesus multiplica o pão, ele ordena aos discípulos que passe para outra margem. Ele não vai, ele fica rezando. Quando está de madrugada, Jesus vem caminhando sobre o mar. Eles acharam que era um fantasma, começaram a gritar, mas Jesus diz: sou eu. Se você pergunta para alguém que tem fé, qualquer cristão, Jesus andou pelo mar mesmo ou foi Iá? Todo mundo vai responder: não, ele andou pelo mar, ele é Deus.
Tem poder, meu filho, ele tem poder no seu corpo. Andar para o mar, para ele, isso aí é o de menos. Então ele transformou água em vinho, é verdade. Verdade, não é simbólico não. Então tá bom. Ele multiplicou pão, multiplicou. É simbólico, é real? Real, é verdade. Então tá bom. Ele andou sobre a água, andou. Ele é Deus, é isso, meu filho. Jesus é Jesus, então é verdade. É verdade, que coisa, é verdade. Aí nós vamos para o capítulo 6 de João, onde Jesus vai dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Em verdade, ele insiste, eu vos digo: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente bebida. Aí você pergunta a um cristão não católico: bodas de Caná foi real ou simbólico? Real, milagre, glória a Deus. Multiplicação dos pães foi real ou simbólico? Real, foi um milagre, maravilha. Jesus andando sobre as águas foi real ou simbólico? Real. E o capítulo 6, não, aí é simbólico. Aí é simbólico. Aí não é corpo e sangue, é um símbolo. E verdadeiramente é no capítulo 6 onde nós temos repetidamente a palavra em verdade, verdadeiramente, e as pessoas fazem um malabarismo para dizer não é verdadeiramente, é simbólico. Onde aconteceu os milagres que Jesus não falou, e isto é verdadeiramente vinho, eles acreditam que a água virou vinho. Onde Jesus não disse: eu verdadeiramente multipliquei o pão, ele não disse, mas as pessoas acreditam porque está relatado. Eu verdadeiramente andei pelo mar, não está escrito, mas as pessoas acreditam. Quando ele diz que temos que comer verdadeiramente o seu corpo e sangue, as pessoas veem como uma linguagem aí é simbólico. E nós sabemos, meus irmãos, que pela doutrina, pelo ensinamento, pelos milagres e pela fé, por isso que eu acho muito bonito quando acaba a consagração e o padre diz: eis o mistério da fé. Quem não tem fé não acredita. Quem não tem fé não acredita. E no capítulo 6 de João acontece algo muito enigmático, porque vai mostrar que quem não acredita na Eucaristia, na presença real de Jesus no pão e no vinho, ele haverá de abandonar a igreja mais cedo ou mais tarde, porque foi assim no capítulo 6. Não é de hoje que as pessoas abandonam a igreja: eu não acredito na Eucaristia. Não, quando Jesus começou a dizer: vocês vão comer o meu corpo, vocês vão beber o meu sangue, muitas pessoas se sentiram mal com o discurso e começaram a ir embora. Leia o capítulo 6 de João, gente. A gente tem que conhecer o capítulo 6 de João. E muitas pessoas começaram a ir embora. Os discípulos, incomodados com aquilo, falaram com Jesus: mestre, eles estão indo embora. Aí Jesus olhou: gente, volta. Por que vocês estão indo embora? Só que a gente comer corpo, beber sangue, tá grudado no balaio isso aí. Falou: não, gente, olha para mim. Vocês acham que é corpo? Que é sangue? Que é isso, gente? É um símbolo, é simbólico. É pão, é vinho. A gente volta, é símbolo. Esse é o sonho de muita gente, né? Esse é o sonho da galera. Mas não foi o que aconteceu. A hora que o povo começou a ir embora, e os discípulos preocupados que o pessoal estava indo embora: Jesus, eles estão indo embora. Essa doutrina é dura, o pessoal não está aceitando muito, negócio de comer seu corpo, beber seu sangue, não. Aí Jesus é firme, né? E Jesus, vocês não gostam, mas Jesus Aí Jesus olha para os 12 e diz: e vós,
não quereis ir embora também não? Se é para ir, meu filho, rápido é agora, a hora é agora. Porque para ficar comigo vai ter que acreditar na Eucaristia. Para ficar comigo vai ter que comer o meu corpo e beber o meu sangue. Quem quiser, pode ir embora. Tá vendo? Jesus, eles não pregam, né? Esses não pregam não. E o povo indo embora e Jesus ainda saiu com os 12 na cabeça. Aí Pedro toma a palavra. Senhor, fala. Olha o olho de Cristo, fala. Sobrancelha. Até fulminou. Fala. Pedro falou: Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Assim que eu gosto. Ou seja, essa frase de Pedro é enigmática, porque Pedro não disse: Senhor, nós vamos permanecer contigo, nós vamos comer o teu corpo e beber o teu sangue. Só que eles não estavam entendendo o discurso também não. Como que se entende um discurso desse? Como que se entende que nós vamos comer o corpo e o sangue? Imagina você com Jesus aqui, homem, 12 ali em volta, ele falou: olha, tem que comer o meu corpo. Como que a gente entende isso? Pedro não entendeu a doutrina da Eucaristia, mas ele tinha fé em Jesus. E ele vai responder: tu tens palavras de vida eterna. Tudo que o Senhor disse até hoje aconteceu. Os 12 estavam com ele, gente. Os 12 estavam com ele. Tudo que o Senhor disse até hoje aconteceu. O Senhor falou, a gente estava lá, tira a água e leva, era vinho, aconteceu. O Senhor multiplicou o pão, o Senhor falou, aconteceu. O Senhor andou sobre as águas, estava aquela tempestade, o Senhor lembra que eu fui andando assim sobre as águas? O início eu lembro, o final também não esqueci não. Afundei, né, Senhor? Mas o Senhor segurou a minha mão. Mas o que eu lembro, quando a gente subiu no barco, o Senhor disse assim: cala-te. E o mar parou. A gente comentava entre nós: mas que palavra que esse cara tem? Ele manda até no mar. A gente viu. O Senhor mandou tirar a pedra e chamou Lázaro. O cara saiu andando. O Senhor tocou no filho morto da viúva de Naim. O menino levantou. O Senhor foi na casa de Jairo, a menina morta. O Senhor colocou a menina de pé. O Senhor tocou em coxo. Tudo que o Senhor diz acontece. Nós cremos na tua palavra. A gente não entendeu nada desse discurso aí da Eucaristia não. A gente não sabe como a gente vai comer o seu corpo, beber o seu sangue, mas nós cremos na tua palavra. Viu porque eu falei no início da pregação? Nós temos que crer na palavra de Jesus. Se fosse simbólico, meus irmãos, Jesus tinha explicado. Por que vocês estão indo embora? É símbolo. Não, ele bateu o pé. Os vossos pais não comeram o pão que vem do céu. Eles comeram o maná e morreram. O pão que vem do céu é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus falava dele mesmo. Aí nós damos mais um passo, do 7 ao 6 já, que é a instituição. Está em Lucas 22, 19 a 20. Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo. Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue. Na Santa Ceia os discípulos entenderam. Então quando nós comemos deste pão, nós temos comunhão com o corpo dele. Quando nós bebemos deste cálice, nós temos comunhão com o sangue dele. É presença real, porém na matéria do pão e do vinho consagrado. Nós podemos dizer que a última ceia foi a primeira missa. Você pode dizer, Jesus celebrou com os seus discípulos a última ceia ou a primeira missa. Tem um canto muito bonito. Claro, ali está Jesus, tem os 12, mas certamente Maria ali está, as mulheres que serviam a ceia, né? Fico imaginando o coração de Nossa Senhora, primeira vez que Jesus pegou o seu corpo consagrado, o seu vinho consagrado, e deu para sua mãe comungar. E Nossa Senhora acreditou, ela não duvidou. Da presença real de Jesus na hóstia consagrada. Nós estamos vivendo um mundo, meus irmãos, que as pessoas estão perdendo a fé.
as pessoas estão deixando de crer, de adorar nosso Senhor do Santíssimo Sacramento. Isso tem que doer no nosso coração. Nós que somos católicos devemos honrar nosso Senhor, amá-lo do fundo do coração, celebrar com dignidade a Santa Missa, adorá-lo com toda a força do nosso coração e defender a nossa fé cristã católica. Hoje parece que tudo se respeita, menos a fé em Jesus na hóstia consagrada. Nós que devemos, com a nossa vida de fé, fazer comunhão de reparação, ter uma fé autêntica em Jesus. O mundo, ele tende a não crer. Eu não acredito que haverá uma conversão de massa. O mundo, ele caminha para este não crer, mas nós cremos, e nós devemos viver com dignidade a Eucaristia. Imagine que emoção de Nossa Senhora, na Santa Ceia, ela receber o corpo e o sangue do seu Filho na comunhão. Tem uma canção assim, né? Maria foi a primeira que comungou. E por último, meus irmãos, eu termino com o testemunho de São Paulo, maravilhoso. 1 Coríntios 11, 27 a 29. Como que a igreja entendeu a Eucaristia? Como que a igreja recebeu a Eucaristia? Olha só, 1 Coríntios 11, 27. Quem come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Porque aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe a própria condenação. O que Paulo está nos dizendo? Se você não acredita que Jesus está vivo na Eucaristia, que a Eucaristia é o corpo de Cristo, não comungue. Não comungue, porque aquele que comungue dignamente está comungando a sua própria condenação. Depois vocês leiam o que vem antes desses versículos. Paulo vai dizer uma coisa maravilhosa: eu vos transmiti o que eu recebi. A igreja não criou a Eucaristia. Isso tem que ficar claro na sua cabeça. A igreja não inventou a missa, ela não criou a Eucaristia, ela recebeu de nosso Senhor. Por isso que nós aguardamos com todo zelo, com todo carinho. É um presente de Jesus, que é Ele mesmo. E Paulo vai dizer: eu vos transmiti o que eu recebi. Por que eu celebro a missa do jeito que eu celebro? Eu não criei, não. Eu recebi. A igreja me ensinou, a igreja recebeu de nosso Senhor. Paulo está falando: eu vos dei o que eu recebi. Na noite em que Jesus foi entregue, ele tomou o pão em suas mãos e disse: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue. Depois ele tomou o cálice e disse: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, fazei em memória de mim. Aí ele vai dizer isso aqui: por isso, quem não discernir o corpo, não comungue. Cabe a nós, meus irmãos, esta fé na Eucaristia, que passa pela oração. Adore o Senhor, adore o Senhor. Eu, graças a Deus, tive uma caminhada mais profunda para a adoração num presente que a minha mãe me deu, que foi um pedido da irmã Kelly Patrícia, lá do Instituto Hesed. Uma das vezes que a minha mãe foi comigo lá, a irmã Chiara Maria, que aqui nos acolhe, né, falou com a minha mãe assim, longe de mim: Dona Ana, Padre Christian tem que ter esse livro aqui. Todo padre tinha que ter esse livro, Ensino e Ezo. O livro todo fala de adoração. É Jesus falando para os padres: você tem que ser um padre adorador. Ele vai dizendo o que ele faz na vida do padre, o que acontece com o padre que não adora, porque isso. Um livro muito bonito. Aí a irmã Kelly falou com a minha mãe: um instituto vai presentear o Padre Christian com um livro desse na missa final do encontro. A minha mãe: nossa, ele vai ficar felicíssimo. Aí a irmã disse: mas
Ele vai ficar mais feliz se a senhora der o livro, porque a senhora é mãe. A senhora é mãe do padre. A gente conhece a história da vocação dele. A minha mãe não, então eu dou o livro. Aí minha mãe pegou o livro, fez lá a dedicatória dela. Aí no fim do encontro me deram o livro de presente. Claro, eles me dão muitos livros, né? Aí peguei um, peguei outro, peguei esse. Falei, não, que livro bonito, etc. Pronto. Terminou o encontro. A gente entrando no carro para ir para o aeroporto, lá em Fortaleza. Chegou a irmã Chiara no vidro, que é essa irmã Chiara Maria, com a minha irmã, simpatia. Chegou e falou assim: Padre Christian, leia esse livro, o senhor nunca mais será o mesmo. E eu vou te contar, é um livro para padre, mas quem quiser, meu filho, despertar um coração adorador, um amor a Jesus Eucarístico, tenha este livro. Chama Ensino Ieso. É assim, Ensino Ieso, falando ao coração do sacerdote. Onde o livro fala padre, você gira padre e coloca você, porque tudo que fala para o padre serve para os cristãos. Jesus nos pede apenas um coração adorador. Ele não precisa de adoração, ele precisa de adoradores. É diferente. Ele não precisa do que você oferece para ele, ele quer é você. Que neste dia, meus irmãos de Corpus Christi, no nosso coração, nós mostremos a Jesus todo o nosso amor. Se o mundo não crê, nós cremos, e por isso celebramos esta Santa Eucaristia. E diga não para o padre, não para bispo, não para o papa, mas para o Senhor: eu creio. Toda missa que você participar, quando o padre erguer a hóstia, quando o padre erguer o cálice, em silêncio no coração, você olhando, diga: meu Senhor e meu Deus. Vocês já fazem, né? É isso que se diz. Quem não sabe, toda missa, o padre levantou a hóstia, levantou o cálice, em silêncio, olhando, você diz: meu Senhor e meu Deus. Pode rezar mais se quiser. Eu creio, mas aumenta a minha fé. É para olhar, por isso que o padre levanta. Quando abaixar a hóstia e o padre ajoelhar, aí nesse momento a gente adora um pouquinho, porque o padre ajoelhou. No final da ceia, aí se olha de novo, levantou o cálice: meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Blinga, 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 blinga. A campainha para chamar atenção, né? Por isso que toca a campainha, pra gente olhar. Abaixou o cálice. E meu filho, quando você celebra a missa com fé, você está num pedacinho do céu. E eles me perguntam: padre, que dia que vai ter missa de cura e libertação? Para toda missa, meu filho, toda missa pode vir que tem cura e libertação. Depende se você quer ser curado e liberto. Mas qual é o momento da cura e libertação maior da missa? Você sabe quando é? É no Cordeiro. Quando o padre pega a hóstia partida e diz: é essa hora, gente, hora de milagre. Eis o Cordeiro de Deus. O que o padre está falando para você? É Jesus. João Batista que falou. João Batista vai lá batizando, aí Jesus passou, o João falou: para tudo, para tudo. Olha para ele. Qual? Aquele de barba. Ele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo mundo olhou para Jesus, falou: então seguem ele. Ele é o caminho, verdade e vida. A mesma coisa acontece na missa. Quando a hóstia está consagrada, o padre levanta e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Essa hora, meus irmãos, o que você pedir, se for da vontade de Deus para a sua santificação, você recebe. É um momento de graça, porque quando o padre diz: eis o Cordeiro de Deus, o que o padre está falando? Aqui está Jesus vivo. E para nós é ainda mais tocante, porque você sabe, se fosse só para ver, já estava valendo. Mas eu vou comungar. Não é só ver o Cordeiro, ele vai se fazer um comigo. Ele vai fazer do meu coração o seu sacrário. Ele vai correr no meu sangue. Ele vai estar em mim. Gente, é graça demais. É graça demais. Quero finalizar com uma historinha pequenininha de um cara que não era cristão nem católico e foi conversar com um rapaz que era muito de igreja. Ele falou com ele assim: qual que é o seu Deus? Ele falou: Jesus.
Eu não, meu Deus é outro, eu não acredito em Jesus. Aí mostrou o Deus dele. Aí o cara falou assim: mas o seu Deus é poderoso? Você é poderoso? Meu Deus é grandioso. Quando tem um tufão e arrebenta tudo, foi o dedo dele. Quando tem um maremoto e mata todo mundo, foi o sopro dele. Meu Deus é grande. Nisso passava um ministro. Olha a importância dos ministros, hein? Passava um ministro com a vela. Ele falou assim: espera aí. Ele ajoelhou, abaixou a cabeça. Aí o cara falou assim: o que é isso? Eu só faço isso aí pro meu Deus. Eu falei: é, exatamente. Que aquele é o ministro, ele está levando comunhão para um doente, ele está levando a hóstia consagrada. É o meu Deus. Ele falou assim: é, meu filho, seu Deus é muito pequeno, seu Deus é um pedaço de pão. Esse é o seu Deus. Eu falei assim: para você ver, meu filho, o poder que meu Deus tem. Ele é tão poderoso, mas tão poderoso, que ele consegue estar presente num pedacinho de pão, o que o seu nunca poderá fazer. Este é o milagre da Eucaristia. É você olhar na sua mão. Olha, eu vou dizer, você olhar na sua mão a hóstia consagrada e lembrar que um dia, quando Nossa Senhora pegou Jesus no colo, é o mesmo sentimento, só é sacramento, mudou a matéria. Maria pegou no neném, a gente pega no pão, mas é Jesus vivo na Eucaristia. Meus irmãos, uma coisa eu lhes digo, viu? Se essa fé na Eucaristia estivesse no coração de todos os católicos, não haveria hoje lugar no mundo que caberia os católicos para a celebração da Santa Missa. Isso aqui, meu filho, estava arroiado, estava gente até pendurando os galhos aí, ó. Procissão hoje ia parar a cidade, porque era tanto católico, tanta fé na Eucaristia, que não tinha nem como andar com a procissão. Então falta este amor, esta adoração a Jesus Eucarístico. Seja você um adorador, participe com dignidade da celebração da Santa Missa, e sempre que o Senhor estiver no altar, diga: meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Vamos rezar juntos? Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus caros irmãos e irmãs aqui no nosso santuário, você que celebra conosco aí da sua casa e que vai ouvir esta pregação depois que ela foi aqui realizada, nós estamos celebrando a solenidade da Santíssima Trindade. De maneira resumida, nós cremos em um só Deus. O cristão católico, ele é monoteísta, um só Deus, mas esse Deus, ele é ao mesmo tempo três pessoas. É o mistério da Santíssima Trindade. O cume deste mistério foi revelado com Jesus Cristo. Se você lê o Antigo Testamento, você verá que há sementes ali da Santíssima Trindade, mas não há a revelação plena do Verbo, que ele não havia sido encarnado, que é Jesus Cristo, e não havia a noção do Espírito enquanto terceira pessoa, mas sim como o próprio Deus. Foi Jesus que, na sua fala, na sua doutrina, nas suas pregações, na sua vida, ele foi revelando o mistério da Trindade. Nós temos no princípio da Escritura, no livro de Gênesis, já o sinal trinitário na criação do mundo, que é a palavra. O mundo foi criado pela palavra. Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, eles vão explicitar que a própria obra da criação, ela acontece na Trindade entre aquele que fala, a palavra falada e o ato de falar. Aquele que fala é o Pai,
A palavra falada é Cristo, Ele é o Logos, palavra, e não há palavra sem ar. O ar é o Ruá, que é o Espírito Santo. Então a própria obra criadora, ela é trinitária: Pai, Filho, Espírito. No Antigo Testamento, de maneira velada; com Jesus Cristo, de maneira revelada. A Trindade salta aos nossos olhos quando, na obra da criação, Deus ele vai fazer o homem, criado à sua imagem, à sua semelhança. Façamos o homem à nossa imagem. Por que o plural? Por causa da Santíssima Trindade. Nós temos outros textos na Escritura que vão apontando para a existência trinitária. Mas aqui, meus irmãos, basta que nós voltemos às festas do Natal, de maneira específica, a celebração da Epifania, Epifanos, a manifestação de Deus nos Reis Magos. Aqueles 3 reis, quando chegam a Belém e olham para aquela criança frágil, pequena, rosada, deitada na manjedoura, não há palavra para explicar que aquele neném é o Emanuel. Como entender um Deus, o Deus que se faz carne numa frágil criança? O que os reis fazem? Você não vê questionamento, você não vê palavra, você não vê discurso. Os reis, eles ajoelham e adoram. O mistério, muito mais do que ser compreendido, ele deve ser adorado, porque a verdadeira adoração nos leva a uma vida de santidade. A vida de santidade afasta de nós o pecado, e aquele que vive o temor a Deus irá conhecer intrinsecamente a Trindade, porque a esse ela se revela, se não de maneira plena, de maneira da igreja, pela palavra, na sua vida de oração. Nós temos no parágrafo 234 do Catecismo da Igreja o seguinte: toda a história da salvação não é senão a história da via e dos meios pelos quais Deus verdadeiro e único, Pai, Filho e Espírito Santo, se revela. Primeiro, se revela, reconcilia consigo. Segundo, une a si. Terceiro, os homens que se afastam do pecado. Então aqui, meus irmãos, nós já podemos tirar esta frase que alguns dizem: mas o que toca na minha vida? O mistério da Trindade. O que toca na minha existência? Deus ser 1, 2, 3, 4. O que toca? Toca porque uma vida trinitária é uma vida sobrenatural na naturalidade. Nós já vivemos um pouco do céu nesta terra. 1 Coríntios 13 vai dizer que nós vemos de maneira confusa, mas um dia veremos como Ele é, pois o veremos face a face. E nesta fase que nós estamos de maneira confusa, é necessário a fé. E a fé na Santíssima Trindade me leva a viver como filho do Pai, remido de Jesus Cristo e como templo do Espírito Santo. Não sei se você já escutou da boca do seu pai ou da boca da sua mãe: olha, pode ir, vá para tal lugar, mas cuidado com o que você vai fazer. Lembra do seu pai e da sua mãe, lembra quem são seus pais, porque a lembrança do pai e da mãe influi nas nossas escolhas. Uma pessoa que vive como o mundo gosta, nos valores do mundo, é uma pessoa que vive a redenção de Jesus, alguém que é amigo de nosso Senhor, alguém que já tomou consciência do que aconteceu na cruz,
esta pessoa não tem uma vida normal. Ela não vive como as pessoas que estão perdidas nas estradas da vida. E uma pessoa que sabe que o corpo dela é templo do Espírito Santo e que Deus ali habita, ela irá viver de maneira diferente, irá cuidar do seu corpo de maneira diferente, irá lidar com o corpo do outro de maneira diferente. Isso é uma vida vivida com os olhos na Santíssima Trindade. O Catecismo diz, no parágrafo 2, quando fala em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, que é a porta da igreja, o sacramento do batismo. Tanto que nós somos batizados em nome de Deus e não dos deuses. É um só Deus. E esse Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. A fé de todos os cristãos consiste na Trindade. Se alguém perguntar para você qual é a fé principal, a coluna fundamental da fé cristã, é a Santíssima Trindade. Um Deus em si, que se torna Deus para nós em Jesus Cristo, revelando pelo Espírito Santo a face misericordiosa do Pai. É um mistério. É um mistério que nós não vamos compreender totalmente, mas podemos tocá-lo pela fé. Ele ficou mais claro com Jesus Cristo. E aqui, meus irmãos, nós temos o nosso Papa atual, Papa Leão XIV, que desde o início se mostrou muito convicto da doutrina e dos ensinamentos da Santa Igreja. Nas suas falas iniciais, ele já disse que nada sobrepõe a Cristo, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. E esta é a pregação da igreja. A igreja não prega uma ideia, uma filosofia, uma regra moral. A igreja prega uma pessoa, e esta pessoa é Jesus Cristo. E que Deus lhe dê força para continuar no pontificado longo assim, porque o mundo de hoje não tolera mais a Santíssima Trindade. Qual o problema que aí está? O problema é que talvez na cabecinha de alguns já entrou, é que o importante não é crer em Jesus Cristo como Filho de Deus. O importante é crer. Hoje em dia este é o discurso. O importante é que você tenha fé. Não tem problema se você é católico, se você é evangélico, é protestante, é espírita, é da Umbanda, você pode ser de qualquer coisa. O importante é crer. Aí as pessoas vão dar a cartada final da ignorância magna, porque o Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. Esse é o discurso da ONU. É o discurso da nova ordem mundial. É o discurso de católico raso e cristão descomprometido. Esse é o discurso. Porque se você aprofunda no mistério da Trindade, aí, meu filho, prepare, porque o pepino está posto. O problema aí está. Porque se você acredita no mistério da Trindade, e que Jesus Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade que se fez carne, ou os outros estão errados e nós estamos certos, ou eles estão certos e nós estamos errados. Não há como os dois estarem certos, porque Jesus disse: eu sou o caminho. Não é um caminho, o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É por isso que nós somos cristãos católicos, porque nós acreditamos que Jesus Cristo, como disse Pedro, é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Se você busca as outras religiões todas, as grandes religiões do mundo, tem o túmulo lá de quem começou o negócio. A pessoa está sepultada lá. Se você vai no Santo Sepulcro, Jesus ressuscitou. E nenhum dos outros, que fique claro isso, que nenhum dos outros se atribuiu a si a divindade. Nenhum. Nem Confúcio, nem Buda, ninguém, Maomé.
nenhum desses diz: eu sou filho de Deus. Não, se colocaram como profetas, como iluminados. Mas quando você vê Jesus Cristo, e ele pergunta para os discípulos: quem sou eu? E Pedro vai responder: tu és o Cristo, Cristós, ungido, Mexiá, o Messias. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, tu és o Emanuel, é Deus conosco. Jesus vai dizer: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi homem que te revelou isso. Não é homem, meu Pai que te revelou isso. Por isso que eu vou te dizer: sobre ti eu vou edificar a minha igreja. Então o cristão, ele acredita que Jesus Cristo é a plenitude da revelação do Pai, porque ele é Deus encarnado. Ele é o Filho de Deus, que morreu, ressuscitou, subiu aos céus, e é Jesus Cristo e não outro. É Jesus Cristo que virá no final dos tempos para julgar os vivos e os mortos. Li uma frase essa semana, pesada, mas verdadeira: que um dia Jesus se encontrará de novo com Pilatos. Só que neste dia é Jesus quem vai julgá-lo e não o contrário. Esta é a nossa fé. E é um perigo ter esta fé, porque não se aceita mais um discurso desse. Qual que é o discurso? Tudo é a mesma coisa, tanto faz como tanto fez. É por isso que quando o cristão católico, ele entende com profundidade o que significa o mistério da Trindade, toda a sua vida se ordena a este mistério e a não a outros. O mistério da Santíssima Trindade é um mistério central da fé e da vida cristã. Claro que não é o seu caso, claro que não é. Mas um cristão que acha que Jesus é um cara legal, porque hoje, principalmente nos tempos que estamos vivendo, eles pregam cada vez mais Jesus e cada vez menos Cristo. Porque o bom é você falar Jesus Cristo. Se você vê os atores globais, esse pessoal que não tem religião, mas que acha Jesus assim, legal, eles falam de Jesus. Eles citam até alguns versículos soltos da Escritura, fora de contexto. Até tatuam o rosto de Jesus no braço. Mas quando você conversa com essas pessoas, eles colocam Jesus no balaio. É Jesus, é Buda, é Confúcio, é Maomé, e os que vão aparecendo, joga tudo no balaio. Todos esses apontam para Deus. Mas quando você diz Jesus Cristo, não há um outro Cristo. Não há um outro Cristo. Eu já preguei isso aqui, mas vale a pena lembrar: o nome de Jesus não é Jesus Cristo, é Jesus, é Yeshua. Deus é poderoso para nos salvar. Nós falamos Deus salva, Yeshua. Cristo é um título pós-pascal. Cristo é o Filho de Deus. Cristo é ungido do Pai. Por isso que no batismo de Jesus, ali aparece a Santíssima Trindade. Quando João joga água na cabeça de Jesus, o céu se abre, desce o Espírito em forma de pomba e ouve a voz do Pai: este é meu Filho muito amado, escutai o que ele diz. Ali nós temos a revelação da Trindade: o Pai na voz, o Verbo no homem, o Espírito na pomba. Deus está dizendo: este é o meu Filho. Ou seja, este Jesus, ele é o Cristo. Por isso, Jesus Cristo. Nas faculdades, nos trabalhos, é só Jesus. É um homem de Nazaré que passou pelo mundo, chinelo de couro, fez uns milagrinhos, pregou, turminha, dos ursinhos carinhosos. Eles ficam nisso aí.
Mas quando você entra numa teologia profunda, no mistério da Trindade, quando você reza o credo, niceno-constantinopolitano, do Concílio de Niceia e Constantinopla, contra Ário, o arianismo, que falava que Jesus não era filho de Deus, que Deus é só o Pai, e a igreja confirmou a fé trinitária. Quando você entra na Trindade, você verá que Jesus, ele é o caminho que leva ao Pai. Por isso, qual é a missão da igreja? Testemunhar o Cristo e trazer para a barca de Pedro aqueles que numa reta intenção, levando uma vida reta, ainda não chegaram à plenitude da verdade que é Jesus Cristo. Então, celebrar, meus irmãos, o mistério da Trindade é olhar para Jesus Cristo e dizer: só Ele é Filho de Deus, só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós, graças a Deus, nós temos a plenitude da verdade, e a responsabilidade sobre nós pesará mais. A chibata sobre nós pesará mais, porque a quem muito foi dado, muito mais será exigido. Um canibal, que nasceu lá, ninguém sabe aonde, nunca ouviu falar de Cristo, ele será julgado na verdade da cabeça dele. Alguém que está em outra religião, nunca ouviu falar de Cristo, será julgado na verdade dele. Mas a igreja diz que em todas estas há ali os sinais das sementes do verbo. Uma pessoa que não é cristã, mas ela pratica na fé dela uma bondade genuína, esta bondade é fruto da bondade de Deus, que se revela plenamente em Jesus Cristo. Sem a pessoa saber, ela tem a semente do verbo, da palavra, que é a encarnação do verbo. Não há salvação fora de Jesus Cristo. E é esse o discurso que nós ficamos um tempo sem ouvir, mas que o Papa Leão veio rugindo e colocando as coisas em ordem, defendendo a família, falando do casamento católico, defendendo a doutrina da igreja, sendo fiel à patrística, aos documentos eclesiásticos. Ah, padre, mas eu não sei se é assim que funciona. Eu acho que a igreja deveria se adaptar aos tempos modernos. Exatamente, esta é a intenção do demônio, esta é a intenção do mal. Porque a igreja, ela tem que ser um sal. E se o sal perdeu o sabor, ela serve para quê o sal? Para ser jogado fora, pisado pelos homens. Se a luz não ilumina, ela serve para quê? Se a igreja no mundo de hoje não for o contraditório, se nós não remarmos contra a maré, talvez nem cristão nós somos. Porque Jesus, ele é contraditório aos valores de hoje. A família bíblica é contraditória às famílias de hoje. O matrimônio cristão católico é contraditório com os valores do mundo. O voto da castidade, da vida de oração, da busca de santidade, a mortificação, a confissão, a conversão, vai tudo contra o mundo de hoje. Hoje não vale ser santo, hoje vale ser feliz. Se você é feliz, você pode vender alma para o demônio, ninguém pode falar nada. Você está feliz? Vai que é tua. Não é assim para nós cristãos, não é assim para Jesus Cristo. É por isso que celebrar o mistério da Trindade é você compreender que o Deus Criador, onipotente, onipresente, onisciente, ele se revela plenamente em Jesus Cristo. E para o escândalo, para quem não é cristão, e morre numa cruz. Eu posso dizer, Deus morreu na cruz para me salvar, porque Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Ele é o Filho eterno do Pai. Lembro-me e partilho com vocês brevemente a história de Santo Agostinho, estudioso, teólogo, que queria entender o mistério da Santíssima Trindade. E muito inteligente,
começou a estudar, começou a ler, começou a escrever, começou a pesquisar, foi fundo nos textos bíblicos e, claro, a cabeça fervia. Ele parava um pouco, descansava, voltava ao estudo. Numa dessas de conhecer e descobrir, desvelar o mistério da Trindade, ele vai andar numa praia, a praia deserta. Agostinho, ele era bispo de Hipona, né? Estava andando ali e ele vê de longe um menino, uma criança. E ele, para descansar a cabeça, ele fica olhando aquela criança. Ele vê que a criança vai na praia, vai no mar, volta para a praia, vai no mar, volta para a praia. Falou, mas o que aquele menino está fazendo? E ele vai chegando perto. A hora que ele se aproxima daquela criança, a criança tinha feito um buraquinho na areia. Ele estava com um dedal, aquele dedal de costureira, na mão. Alguns, a ilustração original fala de uma concha, por isso que nos paramentos da igreja tem aquela concha de Agostinho, não é um dedal, a concha, um recipiente, não é? Papa Bento gostava muito da concha de Agostinho, né? Então ele vai pegar aquela conchinha, ele vai até o mar, pega aquela água e vira no buraquinho. Vai até o mar, pega a água e vira. E Agostinho olhando aquilo. Só que o menino não se cansava. E Agostinho perde a paciência. Ele vai dizer: menino, que fazes? Ele respondeu: não vês? Colocarei todo este mar neste buraquinho. Agostinho deu uma risada e falou assim: que isso? Isso é impossível. Você nunca vai colocar esse mar nesse buraquinho. E o menino, de mãozinhas postas, respondeu assim: pois é, Agostinho, é mais fácil eu colocar o oceano nesse buraquinho do que você, com a sua pequena mente, compreender o mistério da Trindade. E ele some. Não era o menino, era um anjo. Era um anjo. Então Agostinho tem isso nos escritos dele, que o mistério da Trindade é um mistério e não é para ser entendido plenamente, mas para ser adorado. O que nós sabemos é o que Jesus Cristo nos revelou. Permita-me, meus irmãos, finalizando a nossa reflexão, e você que está em casa, depois você pode ler durante a semana o Catecismo da Igreja Católica, do parágrafo 232 a 260. Tudo isso fala sobre a Santíssima Trindade. E eu quero citar aqui para os senhores o dogma da Santíssima Trindade em 3 parágrafos. É o parágrafo 253, eu vou ler uma frase apenas, 254, eu vou ler uma frase, e 255, eu vou ler outra. Não vou ler o parágrafo todo, que é bem extenso, mas o que a igreja nos ensina são 3 pontos a respeito da Trindade. Fácil para a gente guardar. Sobre a Trindade, 3 ensinamentos. Primeiro ensinamento: a Trindade é una. Existe um só Deus. E aqui vai dizer: as pessoas divinas não se dividem entre si. A única divindade, mas em cada uma delas é Deus por inteiro. O Pai é Deus por inteiro, o Filho é Deus por inteiro, o Espírito Santo é Deus por inteiro. O segundo ensinamento: as pessoas divinas são realmente distintas entre si. O Pai não é o Filho não é o Pai e o Filho não são o Espírito Santo, nem o Espírito Santo é o Pai e o Filho. É aquilo que nós chamamos de ação própria e ação apropriada. É próprio do Pai criar, é próprio do Filho salvar, é próprio do Espírito santificar. Quando eu olho para a cruz, eu não posso dizer: o Pai morreu na cruz. Não. O Espírito Santo morreu na cruz. Não.
Jesus Cristo morreu na cruz. E quando ele está morrendo, outra manifestação da Trindade: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E o Filho, Jesus, se entrega ao Pai, Criador, Pai dele, o Espírito. Olha, a Trindade, né? Então, as pessoas são distintas entre elas. E o terceiro ensinamento: elas são relativas uma à outra. Ou seja, o Pai ama totalmente o Filho, que ama totalmente o Pai, e o amor do Pai pelo Filho e do Filho pelo Pai é o Espírito Santo. Então, primeiro ensinamento: um só Deus. Tudo que pertence ao Pai pertence ao Filho, ao Espírito, e assim as outras duas pessoas da Trindade. Segundo ensinamento: um não é o outro. Terceiro ensinamento: um está totalmente voltado para o outro. Então eu quero ler 3 frases que certamente nós não vamos entender, mas é um mistério para adorar. Vou ler devagar. O Pai é aquilo que é o Filho. O Filho é aquilo que é o Pai. O Espírito Santo é aquilo que são o Pai e o Filho. Isto é, um só Deus quanto à natureza. Não são 3 deuses, é um só Deus. Mas a igreja vem nos ensinar: aquele que é o Pai não é o Filho, e aquele que é o Filho não é o Pai, nem o Espírito Santo é aquele que é o Pai e o Filho. É o segundo ensinamento. Aí vem o terceiro ensinamento: o Pai está todo inteiro no Filho, todo inteiro no Espírito Santo. O Filho está todo inteiro no Pai, todo inteiro no Espírito Santo. E o Espírito Santo todo inteiro no Pai e todo inteiro no Filho. São 3 expressões que parece que se contradizem, mas revelam o mistério. Na missa da manhã, não vou entrar nisso agora, mas eu falava algumas comparações, analogias, por mais que sejam imperfeitas, nos ajudam a compreender a Trindade. Vou só citá-las aqui. Nós temos Santo Agostinho, que vai falar da alma humana. A alma humana, ela tem 3 potências: é a memória, a inteligência e a vontade. Memória, inteligência e vontade. Não são 3 almas. Você tem 3 almas? Não, é uma alma só. Só que ela tem essas 3 nuances. São Patrício, ele compara a Trindade com um trevo de 3 folhas. O trevo é mas ele tem 3 folhas. Seria Pai, Filho e Espírito Santo. É uma comparação, mas um pouco complicada, porque a folhinha que é o Pai não seria a folhinha que é o Filho. E na Trindade o é, mas ao mesmo tempo que o é, não é. Então é só uma analogia. Há uma outra comparação de Santo Tomás de Aquino, que é uma chama só e 3 velas acesas juntas. Aquela vela, aquela chama é Deus, e cada vela seria uma pessoa. É uma analogia, mas é também problemática, que se você separa as velas, você tem 3 velas. Na verdade é um só Deus, as pessoas que são 3. Aí seria apenas uma chama, se assim podemos olhar. Um outro é a água, os estados da água, não é? É o estado líquido, sólido e gasoso. É uma água só em 3 estágios, e daí por diante. São exemplos, não é? Só para nossa mente ficar um pouco mais confortável. Mas a certeza, meus irmãos, que o mistério não se explica, o mistério se adora. E cabe a nós o quê? Olhar para a Trindade como comunhão de amor. Estava vendo um trecho, eu não vi o trecho todo, da homilia
do Papa Leão hoje na Basílica de São Pedro sobre a Santíssima Trindade. E de tudo aquilo que ele falou, ele disse aquilo que a igreja sempre prega, que a Trindade é a verdadeira comunidade. Na Trindade não existe solidão, existe comunhão. Pai, Filho, Espírito Santo. E o que nós podemos aprender com a celebração da Santíssima Trindade? Que Deus é amor. Deus nos criou por amor, o Pai. Deus nos salvou por amor, o Filho. Deus nos santifica no amor, o Espírito Santo. Quando nós rezamos o pelo sinal que rezamos na missa, uma cruz na testa, uma na boca, uma no coração, Deus Pai é a origem, é o pensamento, a maneira de pensar. Jesus Cristo é a palavra, por isso a cruz na boca. Ele é a palavra de Deus, o Logos de Deus. O Espírito é no coração, o sentir, as opções, a atitude. Então é uma vida trinitária. Se você presta atenção na Santa Missa, a missa é toda na Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, amém. A saudação do Padre, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão no Espírito. Vem o ato penitencial, o Kyrie eleison, Senhor tem de piedade, Cristo tem de piedade, Senhor tem de piedade. Depois cantamos o glória, glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. O oremos é sempre ao Pai, Deus eterno e todo-poderoso. Te pedimos isso por Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo, Trindade. A própria celebração da Eucaristia, a consagração, o momento da epiclese, quando o Padre clama o Espírito Santo, ele vai dizer: ó Pai, vos pedimos, envieis o vosso Espírito Santo, para que este pão e o vinho se tornem o corpo e o sangue de Cristo. Pede o Espírito Santo, que é enviado para o Pai, para que possamos comungar o corpo e o sangue de Cristo. A expressão, o Senhor esteja convosco, Dominus vobiscum, o Senhor esteja convosco, são 3 vezes, antes da palavra, antes do prefácio, antes da bênção final. Os céus e a terra proclamam a santidade de Deus, dizendo: Santo, 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 quer dizer, Deus Santíssimo, aqui no caso também trinitário. Então cabe a nós, meus irmãos, formarmos comunhão na nossa família, comunhão, vocês que são casados, comunhão com seu irmão, com a sua irmã, comunhão no seu namoro, comunhão no seu trabalho, na sua faculdade, na sua sala de aula. Ah, padre, mas todo lugar tem pessoas difíceis. Que não seja você. Você é a pessoa da comunhão, porque você vive a Santíssima Trindade. Você tem comunhão com os outros, você busca comunhão com os outros. E finalizo com aquilo que o Catecismo nos traz sobre a Trindade que se revela, que reconcilia, que se une àquele que afasta o pecado. Meus irmãos, não há como ter comunhão com Deus se nós temos comunhão com o pecado. Não há como da mesma fonte sair uma água salgada e doce ao mesmo tempo. Não há como, a não ser que você me mostre como que você consegue fazer isso. Como que você pega um copo sujo e vai colocar uma água limpa e mantém a água limpa num copo sujo? Tanto é que se você vai a algum lugar e pede um copo de água e eles te servem um copo sujo, você vai dizer: não, mas esse copo está sujo. A pessoa: não, está sujo só por fora. Alguém que bebeu, estava com a boca aí de batom ou ferida, pega para o outro lado: eu te garanto que a água está limpa. Fala: não, eu não quero essa água. Mas que água que é essa? Esse copo está sujo. Ou seja, qual que é o copo, meus irmãos? É a nossa vida, é o nosso coração, é a nossa existência cristã, é a nossa prática católica, é a nossa intimidade. Qual que é a água? É o mistério da Trindade.
E não há como você viver intimidade com Deus, que é Pai, Filho e Espírito, se você não purifica a si mesmo, se afastando do pecado. É por isso, não é o seu caso, pelo menos espero que não. É por isso que muitas pessoas praticam a fé católica, praticam a liturgia, mas não têm intimidade com Deus. Uma coisa é você vir à igreja, uma coisa é você participar de missa, outra coisa é você cumprir o rito, outra coisa é você ter intimidade com Deus. Se você não romper com o pecado, não há como você ter intimidade com o Pai Criador, com o Filho Salvador e com o Espírito Santificador. A nós cabe buscar essa intimidade com o primeiro dom, o mais simples, o temor a Deus. Aqui, meus irmãos, fica a sugestão para a sua oração da manhã. Ótima oração da manhã, curta, mas poderosa. Quando você acordar, diga assim: hoje eu quero ter um dia de intimidade com a Santíssima Trindade. Onde quer que eu vá, eu vou me portar como filho de Deus Pai. Eu sou filho de Deus Pai pelo meu batismo. Onde eu for hoje, as pessoas com quem me encontrar, eu vou me comportar como alguém que já foi remido pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo me banhou. Eu sou uma pessoa salva em Jesus Cristo. Eu vou me comportar assim. No dia de hoje, eu vou tratar o meu corpo e o corpo das pessoas. Eu vou me tratar e tratar o outro como templo do Espírito Santo. Meus irmãos, só nós aqui. Você olha uma pessoa e em questão de milésimo de segundo você pensa assim: ele é filho do Pai, é salvo por Jesus Cristo, é templo do Espírito Santo. Como que eu vou tratar uma pessoa dessa? Como que eu vou tratar uma pessoa dessa? O motorista do ônibus, o caixa do supermercado, o carteiro, aquela senhora que está varrendo a rua, ao seu pai, o seu irmão, sua namorada. Esta pessoa é filha de Deus Pai, é salva por Jesus Cristo, é templo do Espírito Santo. Como que nós vamos tratar uma pessoa dessa? Então veja, meus irmãos, Trindade não é explicação teológica, não é compreender o que é um mistério, porque um dia o veremos face a face. Trindade é vida diária, é prática cristã, é rotina católica. Se eu sou, o outro também é chamado a ser. Que Nossa Senhora nos ajude nesta caminhada. Maria não é deusa, mas Nossa Senhora é o melhor exemplo que nós temos de alguém que foi íntima da Trindade. Ela é filha do Pai, é mãe de Jesus Cristo e esposa do Espírito Santo. Nós podemos pedir: mãe, ajuda-me, ensina-me a estar no coração da Santíssima Trindade, para que este mistério esteja também no meu. Ao Senhor Jesus, que nos revela o mistério da Santíssima Trindade, a Ele toda glória, toda honra e todo louvor. Que Ele nos ajude a viver este mistério a cada dia da nossa vida, para que quando o Senhor nos chamar, nós possamos contemplá-lo face a face. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.